E a Mancida está pedindo às irmãs da sede que se esforcem por estar no congresso distrital lá no Santa Clara. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos o livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 7. Diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, tem muita gente que não gosta do livro de Malaquias. O livro de Malaquias tem uma mensagem dura. E Malaquias, como profeta, ele traz mensagens duras. E é interessante, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos os livros proféticos, nós encontramos Deus falando duramente com o seu povo. Mas nós aprendemos, estudando os livros proféticos, que Deus, ele tem uma maneira de agir. Tem gente que pensa que Deus é só o Deus da exortação. Tem gente que pensa que Deus é só o Deus do juízo, o Deus da vingança. Mas os livros dos profetas, eles nos ensinam que não é assim. Quando você lê cada um dos livros, seja os profetas maiores ou os profetas menores, e quando a gente fala profetas maiores, ele diz profetas maiores devem ser os bambambãs de Deus. Não é, meus irmãos. Profetas maiores querem dizer os livros maiores mesmo, e profetas menores, os livros menores, os livros menos extensos da profecia. E quando nós lemos, seja dos profetas maiores, os profetas menores, nós constatamos isso, que Deus é duro na hora de corrigir, que Deus é muito severo, que Deus é muito rigoroso, que Deus é muito rigoroso. Um dia desse, um dos irmãos estava me mostrando um verso de Abacuque, que fala que Deus, o começo do capítulo diz assim, que Deus é duro, que Deus ele faz juízo, mas no final diz assim: o Senhor é como uma fortaleza, e Ele conhece os que são seus. Se nós olharmos às vezes em que Deus nos corrige, talvez alguns fiquem desanimados, mas lembre-se que Deus, Ele nos exorta. O amor de Deus, ele está dividido em duas partes. Porque Deus nos ama, Deus nos exorta, e porque Deus nos ama, Deus nos consola.
As duas coisas são coisas do amor de Deus, e as duas coisas sempre são encontradas nos livros dos profetas. Mas, meus irmãos, olhando para a palavra de Malaquias, nós vemos Deus tratando duramente com os seus filhos, Deus tratando duramente com aqueles que lhe pertenciam. E o livro de Malaquias, toda a dureza de Deus, as exigências de Deus, são voltadas à sua adoração. O povo estava desprezando a Deus. Meus irmãos, nossas atitudes podem fazer Deus grandioso, e as pessoas que virem-nos nas nossas atitudes com Deus, dizer assim: esse Deus é o Deus supremo, esse Deus é o Deus exaltado, esse Deus é o Deus grandioso. Mas se algumas atitudes nossas, elas podem jogar descrédito na pessoa de Deus, e a pessoa, vendo a maneira como nós tratamos Deus, ela diz assim: olha, esse Deus não vale nada, esse Deus não significa coisa alguma, esse Deus não tem nada de importante. Se nós falarmos que a palavra de Deus é importante, e de repente nós jogamos a palavra de Deus no meio das nossas revistas, nós jogamos a palavra de Deus escondida no meio dos demais livros, nós passamos a ideia de que a palavra de Deus é importante? De maneira nenhuma. Nós apenas falamos uma coisa, mas passamos outra com as nossas atitudes. É por isso, meus irmãos, que Deus cobra com rigor a respeito da adoração no livro de Malaquias. O povo estava tratando Deus de uma maneira desprezível, o povo estava tratando Deus como supérfluo, o povo estava tratando Deus com o resto, e no entanto Deus se volta para este povo, e Deus diz: vamos colocar as coisas no lugar, vamos colocar as coisas no devido lugar. E, meus irmãos, esse texto fala a respeito de um assunto que tem muito crente que não gosta: é o dízimo. É o dízimo. E quando a gente vai falar do dízimo assim, a gente se prepara para ver o povo muito meditativo, ninguém dizendo glória a Deus e aleluia, meus irmãos, mas é bom também, a reflexão também é boa, não é? Porque a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se cada dia permaneceis na fé. Então a vida do crente também é vida de reflexão. Se você não vai falar glória a Deus e aleluia, não pense não que eu vou perder a cabeça. Não, meus irmãos, eu cresci assim pregando em dias que o povo fala glória a Deus e aleluia, em dia que não fala. De maneira que eu posso dizer, como Paulo, eu estou acostumado com as duas coisas: sei pregar com glória a Deus e aleluia, e sei pregar com reflexão. Agora eu sei de uma coisa: a palavra de Deus precisa ser transmitida, e transmitir a palavra de Deus é uma responsabilidade nossa. Paulo dizia, despedindo-se dos crentes de Éfeso e dos obreiros iniciantes, ele diz assim: as minhas mãos estão limpas do vosso sangue. Por que, irmão Paulo? Porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu não escondi de vocês nada que Deus mandou dizer, porque, meus irmãos, tem gente que esconde, eu fico escolhendo: olha, eu não vou falar disso daqui não, porque se eu falar disso daqui vai entristecer o irmãozinho fulano de tal. Olha, eu não vou tocar neste assunto não, porque se eu falar disso daqui, olha o que vai acontecer com a irmã Mariazinha. Meus irmãos, não estamos preocupados muito com isso, estamos preocupados é que Deus nos deu a sua palavra, e nós precisamos lidar com ela, nós precisamos seguir as suas orientações. Seguir as suas orientações. Minha mãe é muito fervorosa, mas às vezes quando fala do dízimo na igreja, diz: hoje a mensagem foi dura, meus irmãos, mas não é a igreja cobrando os seus direitos, mas é Deus cobrando os direitos dele, é Deus cobrando os direitos dele. E quando nós olhamos nesse texto, agora o dizimar é importante, mas o dizimar tem que ter uma visão certa. Tem crente que dá o dízimo como se estivesse pagando a mensalidade do clube, e quando o pastor o contraria, ele diz: não vou mais dar o dízimo. Ele já teve uns desaforados que eu já lidei com eles, que chega: eu quero os meus dízimos de volta, capitalizar
decisão certa para não pecarmos e para não ficarmos aquém do que Deus espera, do que Deus merece. Então há 4 coisas nesse texto sobre o dízimo que devem ficar firmes nos nossos corações. A primeira delas é a seguinte, não é? O dízimo tem um dono. O dízimo tem um dono. Veja como inicia o texto. Ele diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que roubamos? Quer dizer, meus irmãos, numa linguagem de hoje, era o povo dando uma de Mané, e dizendo assim: olha, no que roubamos? Olha, no que nos esquecemos? Do que? Mas, meus irmãos, Deus diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que, meus irmãos, quando estamos roubando, o que estamos fazendo? Nós estamos nos apossando do que não é nosso. Então Deus está nos ensinando aqui que o dízimo tem um dono. Há uma passagem no Antigo Testamento que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, para que se encham de bens os teus celeiros e abundem os teus lagares. Olha, meus irmãos, esta promessa da Bíblia, o que ela diz? Está falando do dízimo também, é das contribuições na casa de Deus. O que ela diz? Ela diz: honra ao Senhor com as primícias, com a tua fazenda e as primícias da tua renda. Mas, pastor, como entendo honrar a Deus com as primícias? O que isso quer dizer? Isso é semelhante a quando você está na sua casa e você recebe um hóspede e chega a hora do almoço, você oferece: olha, almoça com a gente, e a pessoa diz: olha, vou almoçar sim, o cheiro está bom, certo? E a pessoa diz: eu vou almoçar. Olha, a pessoa está para almoçar. Quando chega a hora de almoçar, como você faz? Você pega assim os talheres, e vai abrindo as panelas e vai enchendo o seu prato. Diz: amigo, espere um pouquinho, porque já chega a sua vez. Eu primeiro, se aguarde um instante, que é já que nós vamos resolver isso. É assim que você faz? Ninguém faz assim. Você quer honrar o que chegou. E porque você quer honrar o que chegou, você diz assim: sirva-se. Sirva-se. E esta é a maneira de honrar. Também, meus irmãos, esse texto está falando disso. O que são as primícias? As primícias para os judeus eram os primeiros frutos da terra, os primeiros resultados da colheita. O judeu sabia: o primeiro resultado da colheita era de Deus. E depois, pastor, e se eu der o primeiro para Deus e depois não sobrar nada? Mas quem tem fé, crê que sempre Deus dará alguma coisa, meu irmão. O dízimo também é a ação da fé, é a ação da confiança em Deus. Eu já vi irmãos que diziam assim: olha pastor, eu não tinha com que pagar as coisas, então eu disse uma coisa: olha, ruim por ruim, eu vou dar o dízimo e Deus vai cuidar de mim. E Deus cuidou, meus irmãos, Deus agiu. A pessoa veio e deu o seu testemunho do grande agir de Deus. Mas por que? A pessoa agiu com fé, com confiança em Deus. Honrar com as primícias quer dizer você pôr Deus em primeiro lugar. Você pôr Deus em primeiro lugar. Então o dízimo, ele tem um dono. Deus é o dono disso. Você não pode se apossar, como você não pode se apossar de coisas dos outros sem que cometa uma injustiça. Você não deve se apossar das coisas de Deus. Honrar a Deus é separar o que é dele, meus irmãos. Honrar a Deus é colocar o que é de Deus nas suas mãos. E assim deve ser a nossa conduta com relação ao dizimar. Então a primeira verdade é isso: o dízimo tem um dono. Não vamos fazer como um velhinho. Ele tinha o seu neto e ele criava vacas para vender no mercado. E ele tinha 2 vacas. Ele tinha uma vaca branca e uma vaca amarelada.
ele estava criando as duas. Ele dizia assim: meu neto, essa vaca branca nós vamos vender no mercado, e essa vaca malhada aqui é o dízimo, a vaquinha do dízimo do nosso Deus. E o menino ficava olhando, admirado: oh, como o vovô é fiel. Daí, meus irmãos, chegou o tempo de vender as vacas. Diz: meu filho, nós vamos hoje para o mercado e vamos levar a vaquinha branca para vender, e depois vamos entregar para Deus. Daqui uns dias vamos entregar aquela vaquinha que é do dízimo, aquela vaquinha que é do dízimo. Vamos perguntar para o pastor o que ele deseja que nós façamos. Assim, vender, lhe damos o dinheiro, mas hoje vamos levar a vaca no mercado. Daí eles iam indo, e de repente vão ali tocando a vaca, levando para o mercado. Veio um Fusca desgovernado e atropelou a vaca. O velhinho pôs a mão na cabeça e disse: meu neto, que tragédia! O Fusca matou a vaquinha do dízimo de Deus. Ora, você se lembra que a vaquinha do dízimo de Deus qual era? Era a malhada, e aquela lá estava indo, queria vender no mercado. Porém, como o Fusca atropelou, o que ele disse? Agora nós vamos pegar e dar essa daqui para Deus, e vamos ficar com de quantas vezes, meus irmãos, você faz isso? Olha, você dá para Deus o que sobra, se ajeita Deus num cantinho, se coloca Deus, meus irmãos, no esquecimento. Mas esta palavra diz assim: em que vós me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus lança um desafio: roubará o homem a Deus? E você fica para responder isso: o homem pode roubar a Deus? Não, pastor, Deus é forte. Se o homem tentar roubar Deus, leva um soco na testa, talvez, alguma coisa assim. Mas pode, irmãos, pode. Sabe por quê? Tudo que Deus espera de nós é um serviço voluntário, é um serviço agradecido. E se de repente deixamos esse serviço agradecido, nós podemos roubar Deus, sim, porque Deus espera dos seus servos que o adorem em espírito e em verdade. Deus espera dos seus servos que o sirvam pelo amor a Ele. Ele diz assim: atraí-os com cordas de amor. É assim que Deus atrai os que o servem. Então facilmente Deus é muito poderoso, mas você pode roubar a Deus. Pode roubar a Deus nas suas infidelidades e ingratidões. Mas, meus irmãos, a segunda coisa, eu já devo ter contado aqui, e vou contar para os irmãos de novo, e ninguém vai ficar bravo, porque Paulo diz assim: eu não me canso de dizer sempre as mesmas coisas, e são segurança para vós. E se Paulo, que era um mestre, podia dizer, eu tenho licença para repetir algumas, certo? Então, eu contei para os irmãos uma experiência, que nós tínhamos um culto de sexta-feira de doutrina na igreja sede, na Vila Industrial, e nós estávamos congregando lá na igreja sede um tempo. No intervalo em que nós estivemos, o meu pai esteve dirigindo a igreja no Jardim Rosolém, depois nós viemos para a sede, depois fomos para Paulínia, e nós, quando estávamos congregando lá uma sexta-feira, um irmãozinho chegou, ele disse assim: olha, pastor Marinés, será que eu podia dar um testemunho? Ele disse: irmão, hoje não é dia de testemunho, mas pastor, eu queria tanto dar um testemunho. Ele disse: se irmão dizer rapidamente o seu testemunho, sim, eu vou lhe dar uma oportunidade. Deu oportunidade para ele dizer: irmão, eu precisava dar esse testemunho hoje, porque acabou de acontecer. Eu saí de casa e eu separei o dinheiro do meu dízimo, eu pus no bolso da minha jaqueta, eu vinha vindo contente para dizimar. E quando eu vinha vindo pelo caminho, quando você ia passar para o alto, para ir para a Vila Industrial, você tinha que passar por um túnel embaixo da linha do trem, e ali, meus irmãos, olha, ali é uma grande chance de ser assaltado. Eu quase fui assaltado ali, um cidadão com uma faca quase me assaltou. E então ali havia muitos assaltos e muitas mortes, até o irmão tinha que passar para chegar na Vila Industrial. E quando estava passando perto do túnel, o ladrão encostou a arma, estava ele, a esposa do ladrão encostou a arma, ele falou assim para ele: olha, isso é um assalto, me passe todo o dinheiro. Ele só tinha no bolso o dinheiro do dízimo. Ele pegou o dinheiro, entregou para o bandido, e o bandido, quando entregou, o bandido começou a olhar assim, disse assim: rapaz,
Sua jaqueta é maneira, hein? Estou gostando dela. O bandido, quando deu dinheiro, o bandido pegou e pôs no bolso da jaqueta do bandido o dinheiro. Mas depois, de repente, parece que o Espírito de Deus começou a agir na cabeça do bandido. E o bandido olhou para a jaqueta e disse assim: estou gostando, rapaz, a sua jaqueta é da hora, a jaqueta é maneira. E eu vou ficar com ela também. Eu vou ficar com a sua jaqueta, que ela está muito bonita. Então você tira, por favor. Daí ele tirou a jaqueta. Ele diz assim: mas para você não ficar triste, não sair com frio, eu vou te dar a minha. Tirou assim: isso você pode vestir. O irmão vestiu a jaqueta dele, ele saiu, e quando caminhou um pouco, colocou e disse: agora é o seguinte, vai embora e não fala nada, tá? Que nós também já estamos indo. Então o irmão saiu, caminhou um pouco, depois pôs a mão dentro do bolso, estava todo o dinheiro do dízimo. Aí chegou no culto na igreja, saiu, colocou no envelope e entregou para Deus. O bandido, meus irmãos, devolveu o dinheiro do dízimo que tinha roubado. Olha, meus irmãos, é o que é de Deus. Deus cuida do que é dele. Se você fez um propósito no seu coração e entregou o que é de Deus, também Deus cuidará de ti e da tua vida. Olha, meus irmãos, a segunda coisa que vemos aqui não é só isso, que o dízimo tem um dono, mas nós vemos uma coisa: o dízimo tem um lugar. Ele diz assim: trazei-vos, tornai vós a mim, e eu tornarei a vós. Deus dizia: eu quero tornar a abençoar, eu quero tornar a vos fazer vitoriosos, mas eu preciso de uma atitude inicial. Eu preciso que vocês deem o primeiro passo, e o Novo Testamento vai repetir isso. Ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Cheguem-se a Deus e Deus se chegará a vós. E olha, meus irmãos, esse passo inicial é que Deus pedia. E Deus disse assim: qual é este passo? Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Segundo fato, então, que deve estar firme na sua mente, é que o dízimo tem um lugar. Tem gente, meus irmãos, que ele fica bravo com o pastor, daí o dízimo dele começa a correr o mundo, certo? Ele fica bravo com o dirigente da igreja que congrega, daí ele vai dar o seu dízimo lá numa congregação, lá do outro lado, ele vai como numa vingança. Meus irmãos, não valeu nada. Pode até ser um dízimo alto, mas para Deus não contou, porque os sacrifícios para Deus importantes são aqueles que são feitos na obediência. O dízimo é de Deus, sim, Deus é o seu dono, mas Deus tem um lugar onde Ele é entregue, e não é nós que escolhemos. Tem crente, meus irmãos, eu já vi crente que ficava guardando o dízimo de um ano, não trazia o dízimo na igreja porque estava com raiva do pastor. Daí chegava o evento lá dos Gideões Missionários em Camboriú, ele ia com a mala cheia, né? Ele chegava lá e dava uma oferta grande. Meus irmãos, não valeu nada. Ele deixou de servir a Deus no lugar certo, viajou talvez milhares de quilômetros para desobedecer, e o que desobedece não oferece um sacrifício agradável. Deus tem um lugar, Deus marcou o lugar, meus irmãos, da nossa adoração. E onde é, pastor? É o lugar onde nós congregamos. A igreja onde você congrega, ela tem assumido compromissos que conta com a sua colaboração e a sua fidelidade a Deus. A igreja onde você congrega, ela tem um orçamento mensal que ela trabalha em cima dele, ela tem compromissos assumidos todos, que ela conta, meus irmãos, que com a fé, que Deus vai agir nas vidas das pessoas, que Deus vai fazer milagres. Aquele que está enfermo e gastando tudo em remédio, Deus vai lhe curar, para que ele honre a Deus, meus irmãos, até através da sua oferta, do seu dizimar. A igreja acredita nisso, que Deus trabalha nas vidas das pessoas. E, meus irmãos, o nosso vínculo é a igreja local. Você sabe, porque tem muita gente que não progride no ministério, é por causa que ele não tem raiz, ele não para em lugar nenhum. Ele não para em lugar nenhum. Tinha que procurar ele com GPS. Com GPS. Eu louvo a Deus se eu cheguei onde cheguei, meus irmãos. Se graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida. Sabe por quê? Porque eu sempre estava no meu lugar.
lugar, quando eu tinha um instrumento só, acompanhando os que cantavam na igreja, chegada aquela hora, eu estava no meu lugar. Alguém vai dizer assim: oh, ele foi separado muito jovem. Irmãos, eu fui separado com 30 anos de idade, e não é por causa disso que eu ficar correndo de um lado ao outro, procurando um lugar que onde me colocasse a mão na cabeça. Eu estava no meu lugar, eu sabia que aquele que se põe no seu lugar, Deus o visita com as suas bênçãos, Deus lhe honra com a sua fidelidade. Agora tem gente, irmãos, que usa o dízimo para vingança. Ele diz assim: esse pastorzinho aí, ó, vai matar ele de fome. Em Minas o povo faz isso, diz assim: olha, irmão, vamos matar ele de fome, quero ver se ele aguenta ficar aqui. E começa todo mundo a depositar o dízimo. Meus irmãos, o dízimo é um ato de fé e de obediência. Não adianta usar o dízimo para vingança, senão a coisa vira contra você. Talvez quem faz dessa maneira está agindo que nem os romanos. Os romanos, no tempo de Júlio César, eles desejavam fazer uma grande festa aos astros. Me parece que era um dia, uma festividade ao sol. E daí, no dia que eles marcaram a festividade, começou a chover, e eles ficaram contrariados. Daí, sabe o que o comandante do exército falou? É o seguinte: num gesto de repúdio às divindades, porque fizeram com que chovesse neste grande dia, nós vamos apontar as nossas flechas para o alto e vamos mandá-las para lá. E meus irmãos, todos colocaram as flechas para o alto e soltaram. O que aconteceu? Quem é capaz de deduzir? As flechas caíram de volta na cabeça dele e morreram com tanto. É assim, meus irmãos, veja, isso era deuses mortos, mas tratar com Deus vivo desta maneira, meus irmãos, não acaba bem. Não acaba bem se utilizar das coisas da adoração como vingança e como maneiras de obstar a obra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Oh, deixa ver o entusiasmo na tua alma pelo serviço a Deus, seja qualquer serviço. A segunda coisa é esta: o dízimo ter um lugar. Então não adianta ficar andando. Eu já dirigi igreja, já teve irmão que chegou para mim e disse: pastor, eu tenho um dízimo para dar, mas eu não vou dar lá na minha congregação não. E Deus me disse que é para trazer para o Senhor. Deus não te disse nada. Que esse é o tipo de coisa que nem eu quero que Deus diga. É o seguinte: você vai lá para o seu lugar, leve o teu dízimo, que isso não vai fazer bem nem para mim, nem para você. Você está errado, você está desobedecendo. Então leve isso para o lugar certo, para adorar a Deus onde você deve encontrá-lo, e não fique andando por aí. Meus irmãos, a terceira coisa que nós encontramos aqui é que o dízimo tem um propósito. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, se houver dízimo, se houver as ofertas, nós vamos ter condição de realizar. Mas se não houver, não se pode fazer nada. A igreja não é diferente das nossas casas. Vá deixando de pagar a conta de luz para ver. Daí chega um dia lá e você está que nem gato no escuro, só seus olhos brilhando. E você, por quê? Cortaram a força. Essas coisas funcionam com dinheiro. A água funciona com dinheiro. São coisas todas que dependem, meus irmãos, da nossa oferta, da nossa contribuição. Isso se mantém assim. Os missionários trabalhando em lugares distantes, eles contam com o agir de Deus na nossa vida e a graça com a qual nós servimos ao Senhor. Então Deus diz assim: para que haja mantimento na minha casa. Qual é o propósito do dízimo? É manter a obra de Deus, é fazer a obra de Deus funcionar, é fazer com que ela não pare. É muito triste, meus irmãos, se de repente, olha, vem o homem da CPFL com aquele tesourão, não sei se ainda usam aqui, no computador, mas teve um tempo que eu usava. Houve um tempo em que eu fiquei internado, e eu fiquei internado vários dias, e coincidia com o dia do pagamento, porque tempo eles cortavam mais rápido, e eu fiquei internado, e foi aquele rebuliço lá. Daí não pagamos a força, assim, passou um esquecimento de uma coisa. Daí quando eu saí do hospital, eu cheguei em casa, que beleza estar em casa, e daí sempre com a mente assim, bem,
o meu filho é bem pequeno, estava assistindo desenho animado na televisão. Eu sentei assim, fiquei assistindo com ele. Daqui a pouco foi apagou tudo. Eu saí, lá estava o homem com um tesourão, meus irmãos. Aqui não, foi uma coisa do transtorno da vida e da doença que nos fez acabar chegando àquela situação. Mas, meus irmãos, imagine a igreja, hein? O homem com um tesourão vindo aí, isso é terrível. Imagine a casa de Deus, as coisas não puderem funcionar. Imagine, nós temos tantos planos e tantas orientações de Deus, mas temos que baixar a cabeça e dizer: isso não é para nós, mas pela fé nós dizemos que sim. Há um Deus trabalhando na minha vida, há um Deus trabalhando na sua vida, há um Deus agindo no nosso dia a dia para nos abençoar. Irmãos, quando Deus abençoa, olha, qualquer coisa não vale nada. José do Egito, Deus lhe deu um sonho. Ele foi, jogaram ele no poço, e ele tinha um sonho de Deus e confiava naquele sonho. Tiraram ele do poço, venderam para mercadores de escravos. Ele foi para a terra do Egito como escravo, e lá na terra do Egito ele morreu como segundo governador. Por quê? Porque ele tinha promessa de Deus, e Deus agindo na sua vida. Deus age nas nossas vidas, meus irmãos, e nós devemos acreditar nisso. Então, como Deus faz, como Deus mantém a sua obra, como Deus age na sua obra, Deus age exatamente desta maneira. Vou contar uma coisa para os irmãos. A nossa igreja sede em Amparo, nós precisávamos trocar todo o fogo, está tudo estragado, estava até perigoso. E daí tinha um homem que ele tinha chegado a um ponto de desespero, de dor, porque ele tinha um filho viciado nas drogas, e nada resolvia com o seu filho. Alguém disse assim: comece a frequentar a igreja. Ele veio e começou a frequentar a igreja. Ele trazia o seu filho firmava, saía, e por fim acabou se firmando. Mas ele, naquele negócio de ele vir buscar ajuda para o seu filho, ele ouviu a palavra de Deus, e ele mesmo aceitou Jesus como seu Salvador, e começou a frequentar todos os cultos. Ele está na igreja. Ele chegou a ser um homem muito rico um tempo, mas depois veio uma decadência, mesmo por problemas com o filho, que ele foi perdendo as coisas que tinha. E quando ele veio para a igreja, já não era quase nem sombra do que ele havia sido, mas ele começou a acreditar em Deus, servir a Deus, estar nos cultos, amar a palavra de Deus, acreditar que Deus cuidava da sua vida, e Deus começou a lhe abrir as portas, meus irmãos. Deus lhe dava ideia de um negócio numa área, de um negócio em outra, e ele começou a fazer aqueles projetos e trabalhar nele, e Deus nos foi abençoando. Chegou esses tempos atrás em que foi dito assim: olha, tem que fazer um reparo em cima, porque está correndo até risco de cair. E então se falou na igreja, quando se falou qual era o orçamento que tinha sido feito, 15 mil reais. Acabou o culto, ele chegou para o irmão responsável e disse: irmão, está aqui o meu cheque, 15 mil, você pague para eles entregar feito, e depois fique em cima para eles fazerem direito isso daí, mas isso já está pago, não precisa pensar mais. Oh, meus irmãos, é Deus agindo nas vidas das pessoas. Este Deus maravilhoso trabalha na sua igreja. Esse Deus maravilhoso trabalha nas nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque é Ele quem faz prosperar a obra dele, é Ele quem cuida da sua própria causa. É por isso, quando nós nos colocamos na vontade de Deus, nós somos abençoados, porque Ele está cuidando das suas coisas. Mas sabe, meus irmãos, a quarta coisa que encontrou, esse é o propósito do dízimo. O dízimo tem esse propósito de manter a obra de Deus. Mas a quarta coisa que encontramos aqui, a primeira é que o dízimo tem um dono, a segunda é que o dízimo tem um lugar, a terceira é que o dízimo tem um propósito, a quarta é que o dízimo tem uma promessa. Deus diz: eu estou esperando o teu primeiro passo. Cheguem-se vocês a mim, e eu vou me chegar a vocês. Tome uma atitude, e eu tomarei uma atitude com vocês. Mas Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E Deus lança um desafio, meus irmãos. Ele diz assim: e depois fazei prova de mim. E depois me ponham para ser provado. E
a maior abastança. Deus desafia, meus irmãos. Deus tem palavra e Deus dá sua promessa e te convida a desafiar Deus nisso. Ele diz: fazei prova de mim. Você fez a sua parte, faça prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e vos derramar uma bênção tal, que ela vos advenha a maior abastança. Olha, meus irmãos, o que Deus promete como resultado do dizimar. A primeira parte da promessa é que Deus nos trará prosperidade. Ele diz: eu vou dar uma bênção sobre a sua vida, que com esta bênção vai vir o quê? Abastança. Você sabe o que quer dizer abastança? Abastança quer dizer você ter de sobra. Irmãos, a doutrina da prosperidade, ela está na Bíblia. Ô pastor, já virou o disco? Não, a doutrina da prosperidade está na Bíblia, mas só que não é como o povo pensa hoje, não. Eu venho na igreja, alguém vai pôr a mão sobre a minha cabeça e pronto, ganhei o Rolls Royce. Nada. A doutrina da prosperidade está vinculada à nossa obediência e à nossa fidelidade a Deus. Deus diz: façam a sua parte e depois faça prova de mim. Se eu não vos der uma bênção tal, se eu não colocar em cima da tua vida uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quer dizer que dela vai te advenha prosperidade. Mas depois ele diz assim: e depois, olha, e por causa de vós, repreenderei o devorador. O que Deus está dizendo? Deus diz: eu não vou vos dar só prosperidade, mas eu vou proteger o que é seu. Eu vou dar proteção ao que é seu. Meus irmãos, houve um tempo da nossa vida que nós éramos casados há bem pouco tempo, e daí nós morávamos numa casa cheia de umidade. E nós só tínhamos a Jaqueline adoecia direto, e nós começamos a gastar muito remédio. Mas daí eu aceitei uma desculpa. Eu coloquei na minha mente: é o seguinte, nós estamos gastando com remédio, não podemos dar o dízimo. E daí o que aconteceu? Nós gastamos com remédio, meus irmãos, nós nos tornamos sócios majoritários do Raul da farmácia. É verdade, o Raul da farmácia via a nossa cara todo dia. Mas sabe, e nós íamos daquele jeito, sempre, gastos com remédio, gastos enormes, irmão. Gastos, quando eu olhava a proporção do meu salário que eu estava deixando na farmácia do Raul, era coisa de ficar espantado. Daí um dia nós dizemos o seguinte: olha, nós ouvimos uma mentira do diabo, nós vamos entregar nas mãos de Deus o que é dele, e Deus vai cuidar de nós. Meus irmãos, levamos o dízimo à casa do Senhor, depois não falhamos mais. E o que aconteceu? Deus repreendeu o devorador. A doença foi posta longe de casa. Tem muita gente que acredita nessa mentira do diabo: vai dar o dízimo que agora você vai falir mesmo. Você está doente? Não compra o remédio, dê o dízimo que você vai ver, você vai morrer rangindo os dentes, que vem cachorro. É verdade, assim diz o diabo, mas Deus diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Alguém vai me dizer: pastor, um gesto tão simples movimenta tanta coisa assim. Um gesto simples, meus irmãos, mas Deus diz assim: por causa de vós eu repreenderei o devorador. Meus irmãos, tem uns demônios que você expulsa com oração, tem uns demônios que você expulsa com jejum, mas tem uns demônios que você expulsa com dízimo. É verdade, você expulsa com dízimo. Se você começa a ser infiel com Deus, eles encontram a ocasião e ali começa a haver tragédia sobre tragédia. Então, meus irmãos, Deus diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador. Deus quer proteger tudo que é nosso. Deus quer proteger tudo que é nosso. Deus quer, muitas vezes nós não percebemos Deus agir. Sabe, um dia eu estava saindo com o carro da minha garagem e eu dei uma ré assim bem rápida. E quando eu ia dando aquela ré bem rápida, de repente o Espírito de Deus me disse assim: pisa no freio. E eu pisei, o carro parou. Não era como esse, meus irmãos, era freio ABS. Esse daí você tem que começar a pisar de bem distante e depois pensar um pouco, você não vai ter que pôr o pé para fora.
segurar um pouco. E a hora que eu pisei no freio, o carro parou. Eu pensei assim, mas o que será isso? A hora que eu olhei para trás, tinha uma criança exatamente atrás do carro. Da maneira como eu tinha, na pressa minha, eu ia passar por cima da criança. Oh, a hora que eu parei assim, eu disse: oh Deus, muito obrigado. Meus irmãos, às vezes nós vemos o que Deus nos dá, mas muitas vezes não percebemos os livramentos que Deus nos entrega. Muitas vezes nós não percebemos dos prejuízos que Deus nos livrou. Nós estamos esperando: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas você não está percebendo a mão de Deus te guardando de tragédia e de coisas, meus irmãos, danosas na sua vida. Então, olha, eu repreenderei o devorador por causa de vós. A terceira coisa, ele diz assim: olha, e o fruto, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. Sabe o que Deus está dizendo? O projeto que você fizer, eu farei prosperar. Porque o que é uma vide? A vide é uma coisa que alguém plantou e diz: olha, isso daqui vai dar fruto um dia. Mas você sabe que a plantação, ela tem muitos riscos. Você pode plantar uma coisa e ela não dá resultado nenhum, mas Deus diz assim: se você for fiel a Ele, Ele diz que a vide que você plantar vai dar fruto. Aquilo que você planejou, aquilo que você projetou, Deus vai cuidar para que tenha resultado. Deus vai fazer com que se colha resultado dele. Meus irmãos, então Deus promete dar o que? Prosperidade. Deus promete dar proteção. Deus promete dar o sucesso nos empreendimentos. E por fim ele finaliza dizendo assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer ficar rico? Eu não quero, meu irmão. Eu quero ser abençoado, porque dentro da bênção de Deus está todas as coisas. Até a simpatia que ganhamos com os outros faz parte da bênção de Deus. Até aquela entrevista de emprego, já viu? O cidadão não é fiel a Deus quando ele passa pela porta. O que vai fazer a entrevista já diz: esse não. É verdade, esse não. Mas tem aquele que serve a Deus com fidelidade, meus irmãos. A pessoa, eu já vi isso quantas vezes. O irmão no Jardim São Dima, ele foi procurar um emprego no IP, e a moça disse: não tenho vaga para você com a sua escolaridade. Ele perguntou: pastor, como agir por fé? Eu disse no dia anterior para ele: você diga assim para a pessoa, quando você entrar lá, você diz: olha, eu trouxe aqui este currículo porque eu sei que tem uma vaga aí para mim. Ele disse: pastor, e eu entrei, eu falei para a moça: eu trouxe aqui o currículo. Ele disse: não temos vaga. Ele disse: mas eu sei que tem uma vaga aí para mim. Ele disse: moço, veja a sua escolaridade, você não tem, você só tem um quarto ano de grupo. Há muito tempo que nós, olha, estamos colocando tantos obstáculos a pegar a pessoa que só tem o quarto ano. Ele diz assim: mas você tem uma vaga aí para quem tem o quarto ano, é uma vaga para mim. Ela olhou assim: eu tenho uma vaga. Tá bom, quem te disse isso? Eu sou crente, Deus me falou. Eu sou crente, Deus me falou. Ela parou assim, olhou. Temos sim. Acabou de se abrir uma vaga, hoje se abriu uma vaga que você dá certinho. Tá bem, você ganhou. Vai lá para sua casa, pegue a sua carteira profissional e volte aqui para nós preenchermos a sua ficha. Amanhã você começa. Olha, meus irmãos, a bênção de Deus, se Deus colocar a sua bênção sobre a sua vida, o mundo te abrirá as portas. O mundo te abrirá as portas. É o que Malaquias diz: e vós sereis uma terra deleitosa, e vos chamarão bem-aventurados. Sabe o que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Que povo feliz é esse? Que povo feliz é esse? Mas, meus irmãos, se não ser fiel a Deus, sabe o que o povo vai dizer? Você tem urucubaca. Você está ruim, você está mal. Mas a promessa de Deus, Deus quer fazer das nossas vidas uma bênção, meus irmãos. Deus quer trabalhar e agir nas nossas vidas. Deus quer exaltar o seu povo. Deus quer prosseguir com a sua obra.
Por isso estejamos atentos à palavra de Deus. O povo não deu muita glória a Deus e aleluia, mas eu sei que o povo estava pensando: meus irmãos, nós servimos a um Deus vivo e poderoso, um Deus glorioso, que nos ama e cuida das nossas vidas, e nós devemos servi-lo sempre nesta confiança. Não nos esqueçamos, irmão, da escola dominical no domingo. E no domingo nós vamos tirar aquela oferta missionária da escola dominical. E os irmãos tragam a sua contribuição. Pode